Olá, 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 bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar deixando gravado aqui para vocês a nossa terceira aula, tá? Do nosso mini curso Ansiedade sob Controle. Identifique os seus pensamentos negativos e catastróficos. Eu peço já, de antemão, peço desculpas pelo atraso, por não ter conseguido cumprir a data determinada lá, né? Mas estou passando por um grande desafio, que é esse projeto, né? Então, como todo novo, como todo desafio, existem superações, existem dificuldades, a gente percebe ali onde que está errando, aí tenta consertar, vai administrando o tempo, enfim, como diz o ditado por aí, antes tarde do que nunca, né? E como já comecei, então eu vou terminar, tá? Vão ser 5 aulas, esta é a terceira aula, vou disponibilizar o link lá no grupo, e eu vou estar tentando salvar também no YouTube. Algumas pessoas me pediram para poder tá colocando no YouTube, porque não conseguiram estar assistindo pelo Google Meet, tá? Eu decidi estar fazendo a aula gravada por questão de administração do tempo mesmo, tá? Até mesmo por mim e por vocês. Eu percebi que durante algumas aulas, às 20 horas da noite, poucas pessoas puderam comparecer nesse horário, né? Durante a tarde, eu penso que a maioria das pessoas vão estar trabalhando, né? E eu tenho alguns atendimentos, né? Graças a Deus, a agenda tem ficado aí bastante apertada. Então, eu tive que reformular algumas coisas, tá? Isso é simples, isso é da vida. A gente consegue conquistar as coisas por tentativa e erro, tá? Espero que vocês aprendam isso. O importante é não desistir. E como eu não vou desistir, estou aqui hoje para poder ministrar essa terceira aula para vocês, tá? Vão ser 5 aulas, e durante esse curso, no finalzinho dele, eu vou estar falando uma palavra-chave. E quem me chamar lá no direct do meu Instagram, eu vou deixar o link lá no grupo também, e falar a palavra-chave vai estar ganhando 30 minutos de sessão comigo, tá bom? Para a gente estar conversando a respeito sobre essa aula de hoje, sobre esses pensamentos negativos e catastróficos, tá bom? Sobre essa e sobre as outras aulas também. Se você se identificar aí dentro dos sintomas, se você perceber que você está passando por essa dificuldade, então você assiste esse curso até o final, me chama lá no direct do Instagram, coloca a palavra-chave lá, que eu vou estar falando no final desse curso, e eu vou te dar de presente uma sessão de 30 minutos para a gente poder estar conversando sobre isso, tá? Vou estar escutando você, vai ser uma sessão real, um atendimento, tá? Vai ser uma sessão de terapia para você identificar os sintomas, enfim, você vai ter o seu momento comigo, tá bom? Então, vamos lá. Ansiedade sob controle, identifique os seus pensamentos negativos e catastróficos. O medo é uma emoção acarretada pelo pensamento e nem tudo que pensamos é verdadeiro. Então, gente, os nossos comportamentos não se definem exclusivamente pelo que nos acontece. Os nossos pensamentos, eles têm o poder, eles não te definem, mas eles têm o poder de alterar as suas emoções, eles têm o poder de modificar os seus comportamentos. Por isso que precisamos ter uma atenção especial ao que nós pensamos, a esses pensamentos negativos. Quais são esses pensamentos negativos e catastróficos? Por que catastróficos? Porque a maioria deles, se você está ali com a ansiedade já fora de controle, já com o início depressivo, você tem a tendência a sempre enxergar um problema e uma situação
negativa e já determinar um final para uma situação e esse final não vai ser bom. Na sua mente, na sua cabeça, esse final desse suposto problema, que às vezes nem é um problema, ele está sendo criado, gerado na sua mente, ele, a maioria das vezes, não vai ser bom. Vai ser uma catástrofe. O próprio nome diz que já é um pensamento catastrófico. Então, quando acontece na nossa vida um evento, e você já está ali com um transtorno de ansiedade ou com uma depressão, esse acontecimento, logo só diante disso, já surge um pensamento. Tá? Esses pensamentos vão ser negativos, e aí você vai se comportar, você vai ter emoções baseado nessa percepção distorcida desse evento que está acontecendo na sua vida. Esse pensamento, ele pode determinar, ele vai determinar o seu sentimento. Então, dependendo do seu pensamento, você vai ter um sentimento de angústia, tá? Vai determinar uma situação, uma emoção. Você pode sentir tristeza, você pode sentir raiva, você pode sentir ansiedade, você pode sentir alegria. Então, você tem que estar consciente das suas emoções. Do que você está sentindo? Qual emoção você está sentindo nesse momento, com isso que está acontecendo na sua vida? O que você tem pensado sobre essa situação? A maioria desses pensamentos são crenças erradas, crenças plantadas lá na infância, tá? São muitos pensamentos automáticos que você tem de você mesmo e da situação externa, da situação ao seu redor. Mas lá na frente eu vou estar falando sobre alguns desses pensamentos, tá? Pode ser que você mantenha ou tenha esse hábito mental enraizado aí, e você realmente vai acreditar nisso que você está pensando. Se você realmente acredita nisso que você está pensando, você vai se comportar de acordo com que isso se concretize, com que isso se forme na sua vida, com que isso aconteça na sua vida, para que você tenha razão sobre você mesmo. Alguns exemplos, então, de uma situação, da maneira como você pode pensar diante da situação ou não. Então, como você vai lidar com a situação depende de como você vai pensar sobre ela. Então, seu marido chega em casa bravo, ou a esposa chega em casa brava, né? O marido está lá esperando, e vocês acabam brigando por conta disso. A situação: marido brigou com a esposa brigou com o marido, meu cônjuge brigou comigo. Daí você pensa você pensa, nossa, quem que ele pensa que ele é? Já chega em casa do trabalho, tá todo estressado, vem descontar problema do trabalho em mim, né, todo arrogante, enfim, passam-se muitos pensamentos na sua mente nesse momento, né? Com certeza, de primeiro momento, não vai ser um pensamento de amor, de carinho, de compreensão, de empatia, nada disso. Então, na maioria dessas situações, quando chega alguém bravo ali da rua, o marido chega bravo do trabalho e começa ali descontar na esposa, né, ou vice-versa, é assim que se pensa, né? Você não vem descontar os seus problemas aí, não, quem que você pensa que você é, né? Seus problemas do seu trabalho devem ficar lá no seu trabalho, e blá, 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 blá. E aí começa a briga, né, entre casal. Não vem descontar esse estresse em cima de mim, blá, 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 blá. Então, se você pensou dessa forma, certamente você vai estar com a emoção raiva, frustração ou algo desconfortável, né? De raiva para pior. Aí o que acontece, né? Somos animais. E automaticamente um animal, quando se percebe em situação de perigo e sendo atacado, ele vai se defender de alguma forma.
E qual que vai ser o seu primeiro comportamento para se defender dessa situação, agindo com a emoção raiva? Né? Como está falando ele no slide, a melhor defesa é o ataque. Né? Não quer dizer que isso seja verdade. Mas, instintivamente, o seu primeiro impulso, principalmente se for acompanhado da raiva, vai ser o ataque. Então, você vai entrar numa briga com seu marido ou com sua esposa por causa disso. Porque você está sendo movida ao comportamento, à emoção da raiva. Então, o que se deve fazer diante dessa situação? Primeira coisa é entender esse processo. Primeira coisa é entender a sua emoção. Primeira coisa é ter clareza ali, de imediato, dentro da situação. Depois que você aprende, isso cada vez vai ficando mais fácil, então você se percebe com raiva, então você percebe os pensamentos de raiva que estão vindo ali, tá? E essa raiva aumentando. E quando você tem clareza que isso está acontecendo com você, você consegue ter mais controle do seu comportamento. Então, você não vai agir da forma a entrar nessa briga, tá? Faz sentido para você isso que eu estou dizendo? Então, você vai ter que pensar de uma outra forma dentro dessa situação, para que você tente mudar a emoção aí dentro de você. E até acalmar essa raiva, tá? Então, o que você pode estar pensando dentro dessa situação, desse exemplo, por exemplo? Você pode pensar assim, nossa, ele está muito nervoso, ele está muito bravo, o dia dele deve ter sido muito ruim e ele está querendo descontar essa raiva em mim. Eu vou tentar compreender isso, porque um dia eu posso ter feito isso também, não percebi. Algo de errado, ele pode estar muito cansado. Nossa, meu bem, o que aconteceu no trabalho? O que aconteceu no seu dia? Por que você está tão nervoso? Por que você está tão bravo? Eu não sei o que aconteceu, mas se você me falar, talvez eu possa te ajudar, né? Se comportando dessa maneira, você não vai conseguir resolver esse problema, pelo contrário, né? Vai estar gerando mais e mais problemas. É fácil colocar isso em prática? Não, né? Realmente não é fácil. Vão ser todas as vezes que você vai conseguir colocar isso em prática? Não. Pode ser que não seja todas as vezes. Mas não é impossível. E se você não começar a colocar em prática, você não vai sentir os efeitos que isso vai causar, benéficos para o seu relacionamento e, afinal de contas, o que você tem a perder? Eu penso que nada. E o que você tem a ganhar? Eu penso que muito, tá? Porque um indivíduo modifica o ambiente e o ambiente modifica o indivíduo. Então, o comportamento de outra pessoa ali dentro de um sistema, tá? Dentro de uma família, ele vai se modificar a partir do momento que você modificar o seu também. Não é porque o seu cônjuge ou alguém que mora com você se comporta de determinada maneira que você não gosta, você vai se comportar exatamente dessa determinada maneira que vai dar certo. E é assim que é o certo. E é assim que vocês vão resolver, que você vai resolver esse problema. Então, quando você voltar o seu olhar para dentro de você mesmo, eu tenho certeza que as coisas vão começar a melhorar, tá bom? Então, com esse novo pensamento diante dessa situação, seu sentimento já não será de raiva, tá? De início pode vir ali a raiva, mas se você mudar o seu pensamento, vai vir ali uma compreensão, você vai estar tentando compreender o seu companheiro ali, o seu amigo, ou o seu pai ou sua mãe. Você vai estar tendo um pouco mais de empatia, você vai estar tentando colocar
no lugar do outro, tá bom? Então, desse modo, o seu comportamento final será diferente. Ou você não conversa com ele nesse momento e sai, dá um tempo e espaço para ele. Enfim, cada um vai se comportar de uma forma, tá? Mas vai se evitar uma briga e um estresse maior, né? Então, você pode ter uma reação de ação, tá? Por causa de determinada emoção. Se for a raiva, você vai se levantar, você vai embora, você vai bater boca, você vai trancar no quarto, vai existir uma briga, tá? E você pode ter uma reação emocional. Você vai chorar, você vai esbravejar, você vai ficar calado, né? Você vai ficar triste. Isso se for logo depois da raiva, tá? Então depende tudo como você vai perceber a situação, entender a situação, pensar sobre ela e reagir sobre ela, tá bom? Você pode ter sintomas físicos, né? Você pode ter taquicardia, sudorese, mal-estar, diarreia. Tudo isso pode acontecer depois de uma determinada situação como essa, tá? Onde que vem a raiva em primeiro lugar. Ou ansiedade também. Ansiedade também causa muito isso. Um outro exemplo. Você recebeu um convite para uma entrevista de emprego, né? Esse foi o evento. Então, de repente, você pensa, eu não estou preparado, eles não vão gostar do meu currículo, eu não serei escolhido. Então, tudo isso são pensamentos negativos, são gatilhos, tudo isso são crenças de você mesmo, tudo isso que está relacionado à autoestima baixa, tá? Tudo isso que está relacionado ao sentimento de inferioridade, todo esse pensamento aqui está relacionado ao sentimento de incapacidade, a uma mente ansiosa que geralmente enxerga muita incapacidade e insuficiência em si mesmo. Então, deve-se tomar cuidado com esses pensamentos. Se você, toda vez que vai surgir algo novo na sua vida, vier esses pensamentos, você precisa ter clareza que eles não são reais, que eles não te definem. Mas se você não tiver essa consciência de agir ao contrário ou pensar ao contrário, você não vai enviar o seu currículo, você não vai correr atrás do seu propósito, você vai ficar paralisado, você vai deixar o medo te paralisar, a ansiedade te paralisar, você vai procrastinar. E é a tendência da pessoa que sofre com transtorno de ansiedade, tá bom? Esses pensamentos vão surgir em você e vão te dar sentimento de insegurança, né? Como eu falei, de inferioridade. E aí você vai se comportar conforme isso, porque você acredita nisso. Você acredita que você não é capaz, você acredita que você não vai dar conta. Então, você vai se comportar dessa maneira, né? Então, tudo na sua vida, tudo ao seu redor, você vai buscar oportunidades para que isso se afirme naquilo que você acredita que você é, bom? E esses pensamentos se chamam distorções cognitivas, tá? Esses nomes difíceis aí que a psicologia coloca, tá? Um pensamento, são pensamentos errados, tá? São percepções erradas. É uma distorção de pensamento, tá bom? É uma distorção da realidade. É uma distorção do que você pensa, daquilo que você é, tá? Por isso que é importante ter clareza que esses pensamentos não são reais, que você não é aquilo que você pensa dessa forma negativa, que os acontecimentos, que os seus desafios, que os seus problemas, que as suas preocupações não são realmente dessa forma como você pensa que é, bom? São erros de interpretações por causa do transtorno de ansiedade, por causa da depressão. Então, a sua mente vai ter cada vez mais erros de interpretações dessas situações, julgamentos errados dessas situações, julgamentos errados
sobre você, sobre as pessoas e sobre as situações em sua volta, tá? Eu vou pegar aqui um baralhozinho, umas cartinhas que eu gosto muito de estar usando nas minhas sessões, eles trazem lá muitos dos pensamentos, muitas crenças que são formadas, tá? Desde criança, que você traz isso a vida toda e está te influenciando aí nas suas decisões. E geralmente, a maioria das vezes, você está tomando decisões erradas por causa dessas crenças, por causa dessas distorções. Então, eu vou trazer ali rapidinho, eu esqueci de pegar, tá bom? Espera só um minutinho. Vou ver aqui se eu consigo dar um pause aqui, rapidinho. Se eu não conseguir, não tem problema. Deixa eu ver aqui. Não, vou ali rapidinho buscar e já volto. Peraí. Cheguei chegando. Então, gente, nós temos crenças de desvalor, tá? Que são formadas. Nós temos crenças de desamparo, tá bom? Tá embaçadinho aí. Que são formadas na mente da gente. E nós temos crenças de desamor, tá? Vou falar aqui alguns exemplos dessas crenças, tá? Quem se identificar com elas, manda uma mensagem lá no grupo, tá? Para a gente poder estar conversando sobre isso. Crenças de desamor. Ninguém sente desejo por mim. Não sou digno de ter um bom relacionamento. Não sou digno de ser amado. Não sou atraente. Autoestima baixíssima. Não sou querido pelas pessoas. Necessidade de aprovação. Ninguém deseja minha companhia. Autoestima baixa. Falta de amor próprio. Sou desinteressante, sentimento de inferioridade, vitimismo, coitadinho, sou rejeitado, sou a vítima. Então, se você tem algum desses pensamentos, se você pensa isso de você mesmo, todas essas crenças, todas essas distorções são crenças de desamor, tá? Geralmente acontece com pessoas que se sentiram mal amadas na infância, cujos pais não deram muita atenção, né, foram rejeitados ali, foram abandonadas, foram muito criticadas, pais extremamente rígidos, rigorosos, sentem muito essa crença, tem bastante dessas crenças de desamor. Crenças de desamparo também tem a ver lá na infância, né, dentro, de acordo com o tipo de criação que você teve, tá bom? Sou uma vítima, a crença de desamparo, sou impotente, né, então, eu não consigo, eu não posso, porque eu sou, né, a vítima, coitadinha, porque eu só fico doente, eu preciso que todo mundo cuide de mim, eu sou muito fraco, sou desamparado, então eu sou sozinho, fui abandonado, tá? Tudo isso é uma crença de desamparo. Sou fraco, sou frágil demais, eu não dou conta, sou dependente, eu dependo de fulano porque meu pai ou minha mãe não fizeram isso para mim, porque se meu pai ou se minha mãe ou fulano de tal
fizessem assim ou assado, aí eu conseguiria tal coisa na minha vida. Não tenho ninguém por mim. Então eu não tomei tal atitude porque eu sou sozinha, porque eu não tenho ninguém por mim, etc. E blá, 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 blá. Sou vulnerável, sou carente, sou sozinho no mundo. Então, todas essas crenças são crenças de desamparo. E se você realmente acredita nisso e enxerga as situações à sua volta com esse pensamento, com esse olhar, você provavelmente está paralisada na sua vida, não consegue andar, caminhar, você está vivendo, procrastinando, você está num ciclo que se repete sem fim. Não toma decisões baseado nisso. Tá? Isso daqui gera muito medo de tomar decisões. Isso daqui, a autoestima está lá no chão. Amor próprio nem existe, tá? Com esse tipo de crença. Acreditando realmente nesse tipo de pensamento. Crença de desvalor. Sou inadequado, não sou bom o suficiente. Então, se eu fosse me apegar nessa crença, por exemplo, de não sou boa o suficiente, eu não estaria aqui dando essa aulinha para vocês, tá? É claro que eu não sou boa o suficiente. Eu estou aprendendo, não é verdade? Eu estou passando por um desafio, estou passando por um aprendizado. Eu nunca vou ser 100% boa o suficiente, superar a expectativa de todo mundo. Eu sei que eu não vou, mas por causa disso eu não vou fazer a minha caminhada e vou deixar de fazer algo. Eu tenho certeza que se de 30 ou 40 ou 10 pessoas, uma pessoa que assistir esse curso até o final, eu conseguir ajudar, já está ótimo, tá bom? E se o que é impossível de acontecer, eu acho, eu não conseguir ajudar ninguém, eu vou estar ajudando a mim mesma, porque quando a gente ensina, a gente aprende, tá? Então, não importa se eu estou, às vezes, me sentindo não boa o suficiente. Depois que eu tenho clareza que isso não é real, eu vou me comportar de uma outra forma. Eu simplesmente não acredito nisso, ok? Sou fracassado, então é uma crença de desvalor. Sou incompetente, então isso daqui passa muito no pensamento, né, na mente das pessoas que começam algo e não terminam. Então, de primeiro momento vem esse pensamento na mente da gente, né? Eu propus ali, então, fazer o curso até um determinado dia. E por causa de imprevistos, situações, horário, né, um planejamento ali de início mal realizado, aí eu me paro e penso, poxa, sou incompetente, então o que eu posso fazer para que eu não seja? Então eu vou desistir, ou eu vou andar assim mesmo, vou fazer o que eu posso nesse momento, vou continuar, vou dar a aula. Qual estratégia, então, eu posso utilizar? O que eu posso fazer para mudar? Para eu ser competente? Onde eu posso, então, melhorar a minha competência, ao invés de ficar remoendo e querer acreditar numa crença de que sou incompetente? Não mesmo. Sou inferior. Puxa, tive demais, passei demais por isso. Autoestima baixa, sentimento de inferioridade, tá? Falta de amor próprio. Tudo isso se consegue vencer na terapia, tá, gente? Não tenho valor, não mereço viver, então uma mente depressiva já está aqui, tá? Já está começando a se instalar aí uma depressão, tá? Desejo de morte. Sou incapaz de mudar, então, sentimento de incapacidade, a pessoa não se sente capaz da mudança. Não sou uma boa pessoa, né? Sou incapaz. Todas essas crenças de desvalor, tá? Então, se você se enquadrou, identificou alguma delas, me manda um direct e a gente conversa sobre isso, tá? Porque provavelmente você está passando por muitos
problemas e está tomando decisões erradas e está paralisado, procrastinando e vivendo um ciclo repetitivo e negativo e ruim na sua vida, ok? Então, como que você altera isso? Como que você reestrutura isso, né? Então, pela terapia cognitiva comportamental, que é na qual eu estou pós-graduando aí, se chama reestruturação cognitiva. Então, o que é reestruturar? É estruturar de novo, né? Então, é uma reabilitação de pensamento, né? Podemos chamar assim, para poder entenderem melhor. Quando vier aí um pensamento de desamor, por exemplo, ninguém sente desejo por mim, não sou digno de ter um bom relacionamento, ou uma crença de desamparo, sou uma vítima. Então, você pode se fazer perguntas, tá? Você vai questionar esses pensamentos, tá bom? Este pensamento é um pensamento que me ajuda? Você pode fazer essa determinada pergunta. Esse pensamento é um pensamento que me ajuda? Está te ajudando a pensar dessa forma? Está resolvendo o seu problema? Se a resposta é não, o caminho está errado. Sai fora. Tá bom? Não acredite, então, nesse pensamento. Quais evidências enfraquecem a veracidade desse pensamento? Então, você precisa buscar evidências. Eu gosto de passar muito para os meus pacientes o exame de evidências, para poder estar lidando com o medo, por exemplo, com as preocupações, tá? Com esses pensamentos. Então, esse pensamento, né, vamos ver aqui, deixa eu ver, não sou boa o suficiente, sou impotente, né? Eu não sou capaz, sou incompetente. Então, quais são as evidências reais e concretas? Não é o eu acho. Ah, eu acho que. Não é achar. Você não tem que achar nada. Você não tem que buscar resposta lá no futuro. E nem buscar resposta no passado. Nós estamos falando de evidências reais no presente e concretas. Existe evidência a favor disso que você está pensando? E quais são as evidências que enfraquecem isso que você está pensando? Então, você tem que buscar essa resposta para você começar a aprender a driblar esses seus pensamentos negativos. Essas suas crenças, essas suas distorções de pensamento, ok? Outra forma, outra perguntinha é: como eu me comportaria caso eu pensasse de forma mais funcional, de forma mais adequada, de forma mais fácil? Como me comportaria? Né? Qual pensamento eu posso estar colocando neste lugar de um pensamento de que sou inadequado? Poderia ser um sou adequado, né? Então, se eu sou adequado e eu acredito nisso, como que eu me comporto? Porque se eu me comportar como sou inadequado, eu vou me paralisar, eu não vou agir, eu não vou fazer um movimento, eu não vou para ação, eu não vou tomar decisão ou vou tomar decisão errada. Já que eu acredito que eu sou adequada, como eu vou me comportar? É dessa forma que você vai se comportar. Mesmo que no começo você não acredite 100%, você vai começar a transformar isso à medida que você for para a ação e você vai vendo os resultados acontecerem. Pequenos resultados. É tudo uma questão de foco. É tudo uma questão de viver o presente. Se você realmente conseguir viver o seu presente, você vai perceber o quanto é mais leve levar a vida mesmo com os problemas do dia a dia.
mesmo com os seus desafios, mesmo com a ansiedade, mesmo com o medo, tá? Uma outra pergunta: quais evidências me ajudam a acreditar que esse pensamento é verdadeiro? Existem outras formas mais ponderadas de pensar a meu respeito? Então, essa daqui é uma ótima pergunta, né? Então, se você pensa ali que você é impotente, que você não é digno de um relacionamento, que você é fraca, que você não é digna de ser amada, que você é incompetente. Então, se faz a pergunta: existem outras formas mais ponderadas de pensar ao seu respeito? Quais que são essas formas? Você precisa buscar esses pensamentos, tá? Escreva, anote, tá? Leia isso todo dia, para você não esquecer. Leia mesmo, escreva todo dia, busque esses pensamentos, essa capacidade em você, as suas habilidades, tá? Eu estou exercendo uma habilidade minha. Eu tenho clareza de quais que não são as minhas habilidades, mas isso não quer dizer que eu não possa adquirir, aprimorar, aperfeiçoar, melhorar, tá? Isso que eu estou fazendo, essa aulinha que eu estou dando para vocês, é uma nova habilidade que eu estou nesse desafio tentando melhorar, aprimorar, tá? É dar uma aula. Eu estou caminhando em uma habilidade que eu estou adquirindo e aperfeiçoando aos poucos. Eu sinto um medinho ali, de leve, sinto. Aí vem ali o coração palpitando um pouquinho ali, nossa, ai que medo, como que vai ser hoje? Ai, o medo de errar. Sinto, penso, mas eu já consigo não deixar com que isso me paralise. Porque eu sei que à medida que eu vou falando, eu vou me soltando, eu vou ficando mais calma, eu vou ficando mais livre, vão vindo outras coisas, e por aí vai. É assim que funciona. Mas depende de você dar o passo, colocar a ação. Bom? Então, vamos passar. Chega de cartinha. E... o mal do ansioso é criar mil maneiras de dar errado algo que ainda nem aconteceu. Tá? Então, algo nem aconteceu. Provavelmente, tudo que está passando aí na sua cabeça nem vai acontecer, desse possível problema, possível pensamento catastrófico lá no futuro. E você já cria tudo para dar errado nesse filme de terror, nessa novela mexicana dramática na sua mente, tá? Tá tudo na sua mente. Todo esse final triste, bom? E você pode parar e pensar, poxa, se na minha mente tá dando esse final triste, então como eu posso fazer para que esse final não seja realmente triste? Porque aqui tá triste. Mas no real, como é que tá no real? Então, o que eu posso fazer para que isso aqui não aconteça? São pensamentos futuristas e catastróficos. Você está adiantando alguma coisa, ou você está pensando pelo outro, você não está aqui nunca, você não está no presente nunca. E para te ajudar nisso, você pode assistir a aula 2, onde eu falei sobre o mindfulness, né? Que é a mente presente, a mente consciente ali, no momento presente, atenção plena, tá? Mindfulness e atenção plena, que vai te ajudar nisso, a ter contato com as suas emoções, a ter contato com o seu corpo, tá? Com seus pensamentos, para você estar realmente no presente, e não viver no futuro e não viver no passado.
Então, a pessoa que tem depressão é quando ela não liga muito para nada. A pessoa que está com depressão ligou o foda-se ali, tá? Mas de uma forma grave, tá, gente? Não é, assim, qualquer foda-se, não. É de uma forma que está prejudicando mesmo a relação social, trabalho, família, a saúde física, mental, tá bom? E a pessoa que está com ansiedade ali, com transtorno de ansiedade, ela já liga muito para tudo, tá? Então, é uma preocupação excessiva, exagerada, todo dia, o dia inteiro, o tempo todo, tá? Não consegue sair daquilo, aquilo fica de dia, de tarde, de noite, principalmente à noite, vem tudo, a pessoa não dorme e vive aquilo durante muito tempo, tá? E aí as pessoas vão levando isso sem perceber o que está acontecendo, principalmente com a ansiedade, tá bom? E aí quando elas vão buscar ajuda, já está um nível bem avançado. É como se fosse um câncer silencioso ali, tá? Só que a ansiedade, ela não é tão silenciosa ali, só que é porque vocês não conhecem o início, os sintomas iniciais, quando ela tá ali leve, de uma forma mais branda de tratar, e a pessoa não busca ajuda, ela acha que ela vai dar conta sozinha, ela quer dar conta sozinha, e aí vai ficando cada vez pior, e aí ela começa a ter as crises de pânico, começa a ter as crises de ansiedade, os medos começam a ficar exagerados, ela começa a ficar paralisada, e se isso não for tratado, vai vir uma depressão aí, com certeza. Começa a ter sintomas físicos, muita enxaqueca, vômito, náusea, diarreia, problemas no estômago, problema no intestino, né, taquicardia, muita sudorese, sono, disfunção alimentar, comportamentos compulsivos, impulsividade, por aí vai. Bom? Então, uma preocupação normal é aquela preocupação que não te atrapalha no seu dia, que não te impede de fazer as coisas no dia. Ela vem, vai embora rápido. Você consegue controlar a preocupação normal ali. Mas ela é pequena, são preocupações pequenas reais. Uma preocupação, e o tempo de duração dessa preocupação normal é curto, tá bom? E uma preocupação ali com transtorno ali, que já está, uma pessoa que está com ansiedade exacerbada, está um transtorno de ansiedade, então essa preocupação já está afetando o seu relacionamento, já está afetando o seu trabalho, já está afetando a sua saúde, e vai para várias áreas da vida, e a pessoa está sempre vendo o pior da situação, ela não consegue controlar, preocupa com tudo e com todos. A pessoa, além de preocupar com algo de si, ela preocupa com tudo dos outros, das outras pessoas. Ela quer resolver até o problema das outras pessoas. Gente, como é que é isso? Não é fácil, não, tá? Se você tá aí passando por isso, pede ajuda, busca um profissional, porque a tendência é ficar cada vez pior. Então, como você vai identificar esses pensamentos? Foca em você, nas suas emoções. O que você está sentindo? É raiva? É tristeza? Angústia? Tá ansioso? Tá ansiosa? Tá com medo? Por quê? O que está acontecendo? O que você tem pensado? Quais são os seus pensamentos no decorrer desse dia? Desde a hora que você acordou até a hora que você vai dormir. Quando você sentir aquele desconforto, aquele mal-estar, aquela emoção, quando você fica ali parado, por exemplo, ali lavando uma vasilha, que a sua mente vai, foge, e aí você sente um aperto, e aí você sente seu coração acelerando, e aí você começa a sentir uma falta de ar, qual foi o pensamento que passou ali? Você
está vivendo aqui no presente ou o seu pensamento foi lá para o futuro? Está lá na solução do problema. Então, tem que ficar atento a isso para poder identificar os seus pensamentos. Você deve anotar. Arruma um caderninho, arruma uma agenda, porque esses pensamentos são rápidos, são automáticos e são muitos. A mente fica turbulenta, atordoada, cansada, pesada. Então, chega no final do dia, você nem sabe o que você pensou. Aí, quando você já pensa e anota, e você vê aquilo, você vê assim, cara, eu pensei assim. Logo após eu pensar dessa forma, de mim mesma, ou da situação, eu fiquei triste e chorei. Esse pensamento aqui está no problema que é da semana que vem. Eu consigo resolver hoje? Se a resposta é não, você tem que mudar, você tem que reestruturar, porque isso vai virar um bolo de neve, que você não vai dar conta sozinho. Algumas perguntas que você pode fazer para você mesmo, quando você começar a identificar, quando você começar a anotar esses pensamentos, essas emoções, sentir o seu corpo, ter contato com o seu corpo. Eu estou com a sensação de que alguma coisa ruim vai me acontecer. Então, tem gente que fica com essa sensação o tempo todo, que algo ruim vai acontecer qualquer momento, qualquer dia. O que poderia me acontecer dentro do atual contexto onde eu estou? Então, isso é para você fazer essa pergunta para que seja respondida no presente. Tá? É no momento presente que você está. Então, o que poderia te acontecer, o que pode te acontecer dentro do atual contexto onde você está. Então, onde você está? No trabalho, na sua casa, na rua? Aí vamos supor que você tem medo de sair, né, sozinho. Então, um transtorno de ansiedade social, né? Tá ali no meio das pessoas, mas sente medo, não consegue ir ao banco, né, pegar uma fila. Aí você começa a ter uma crise e você sente um medo, né? Geralmente, aí, medo de quê que você está tendo? De ser assaltado, por exemplo, ali no banco? Então, dentro desse atual contexto, naquele momento, isso está acontecendo? Porque se tiver um assaltante ali, aí sim, você tem razão de estar com medo. Mas naquele momento tem? Não. Então, você vai se comportar dessa determinada forma. E isso, gente, não é aprendido assim da noite para o dia, tá? É um hábito que vai sendo criado, tá bom? Vai sendo adquirido, melhorado, aperfeiçoado, isso é aos poucos. E qual porcentagem desse pensamento negativo, desse medo, naquele momento se tornar realidade? Então, quantos por cento de chance tem naquele momento que você está no banco de entrar um assaltante ali armado e assaltar aquele banco? A não ser que você esteja num filme de ação. Lá naquela série da Netflix, lá, A Casa de Papel. Se você não está, as porcentagens disso acontecer, eu penso que são mínimas, eu penso que são pequenas. Então, conseguindo pensar dessa forma racional, quando o medo vem, quando o pensamento vem, aí quando você começa a questionar ele, isso aos poucos vai se tornando um hábito e você vai conseguindo controlar a sua emoção, a entender, a perceber que você está no mundo de fantasia o tempo todo, num filme de terror o tempo todo. De repente eu me sinto inquieto, irritado nesse momento. Quais pensamentos estão em minha mente agora? Então, percebeu que você está irritada, inquieta, em que você está pensando?
Aí vai questionar os seus pensamentos, vai entender o que você pensou, o que você está sentindo, qual emoção está aí, como o seu corpo está reagindo a isso, tá? Isso te ajuda a estar no presente. Aconteceu realmente alguma coisa para que você esteja irritada? Sim ou não? E se aconteceu alguma coisa, né? Dessa situação que aconteceu, que você ficou irritada. O que você pode controlar e o que você não pode controlar dessa situação? Porque você não pode controlar tudo. Nem você, nem o outro, nem a situação, nem o futuro. Aí você tem que aprender a separar isso. O que você pode controlar e o que você não pode controlar. Quando você aprender isso, também vai ficar mais fácil. Porque você não vai tentar controlar aquilo que não está ao seu alcance, ao seu controle. Tá bom? Então, alguns pensamentos de medo. Tenho medo de não agradar a todos, tenho medo de não conseguir conquistar as minhas coisas, tenho medo de ficar sem ar, tá? Crise de ansiedade. Tenho medo de falar o que estou sentindo. Isso daqui é muito, mas muito. É 100% dos meus pacientes que começam a terapia, tá? E que já estão aqui, assim, já estão aqui engasgados, porque tem medo de falar o que está sentindo, então nós vamos tratar esses medos, porque então ela vai soltar aos poucos, tá? Tenho medo de tomar decisões, autoestima baixa influencia nisso daqui, sentimento de inferioridade, capacidade influencia nessas decisões. Tenho medo de morrer ou ficar doente, então alguns pacientes trazem essa queixa. Pensamentos automáticos e negativos, alguns deles, não consigo respirar, eu não estou preparada. Os outros sempre, se você ficar nesse não estou preparada, agarrada aqui, você nunca vai se sentir preparada. Nunca, nunca. Só vai, só faz. E aí você vai ver onde que você pode melhorar. Ah, então isso daqui não foi muito bom. Aí então eu vou melhorar mais isso daqui, tá? Os outros sempre fazem melhor do que eu. Comparação. Pelo amor de Deus, você não está no mundo. Aliás, você está no mundo onde foi ensinado competição desde criança. Então, sai dessa, tá? Não vai para esse caminho, é péssimo para a ansiedade. Não entre em competição, tá? Você não tem que ser o melhor sempre. Você não tem que ser o perfeito, o perfeitinho, a perfeitinha. Só ganhar, tá? Não fica se comparando, cada um é um. Respeite você. Para de olhar para o outro, olhe para você, se enxerga. Literalmente. Não está conseguindo, não? Pede ajuda, tá? Faça terapia. Que aí você vai começar a tirar o foco do outro, vai começar a se enxergar e a sua vida vai melhorar. Eu te garanto. Bom? Isso não vai dar certo, não tem como você saber se você não passar pela experiência. E se não der certo, porque não deu certo, o que você aprendeu. As pessoas estão olhando com cara feia para mim. As pessoas acham que eu não sou capaz. Foda-se o que as pessoas acham. Eu quero saber o que você acha de você mesmo e aí a gente vai cuidar disso, tá? Não vamos cuidar das pessoas, vamos cuidar de si próprio. Eu não sou capaz, os outros estão me olhando e me julgando. Então, se você está vendo muito o outro te olhando e te julgando, será porque você também está olhando muito o outro e julgando? E aí pensa que todo mundo está fazendo isso com você também? Será que não é você que está fazendo isso o tempo todo? Se você está com um olhar muito no outro, eu vi fulano fazendo tal coisa errada, então você também estava fazendo. Por que você estava de olho no fulano, não estava de olho em você? Então você precisa ter consciência de tudo o que faz antes ou depois de uma crise, tá? Você precisa viver isso, sentir a crise e não tentar bloquear. Eu falo isso, acho que na aula 1 ou na aula 2, ensinando a lidar com a crise no momento da crise, tá? Não pode tentar
trancar ela, represar a crise, evitar com que ela venha, porque ela vai vir. E tentar esse esforço é pior, vai gerar uma crise mais forte. Então, você só tem que deixar ela vir e ir embora. Aí, compreender as coisas que acontecem antes e depois te ajuda a passar por esse momento até que ele se finalize, até que não aconteça mais a crise por causa dessa clareza, por causa dessa compreensão, tá? Aqui tem uma reflexão, tá bom? Então, vocês leiam aí com muito carinho e coloquem a opinião de vocês lá no grupo. Eu vou adorar estar lendo isso. Crie um movimento, crie uma ação, tá? Mude a si mesmo, conhece a ti mesmo. Você está o tempo todo querendo conhecer o outro, está querendo o tempo todo mudar o outro, mas tem medo de mudar a si mesmo, tem medo de enxergar e olhar para as próprias imperfeições, tá? Pessoa que faz terapia não é uma pessoa covarde, é uma pessoa que tem muita coragem, porque ela vai ficar vai ficar cara a cara com a sua própria sombra, com as suas imperfeições e se esforçar para melhorar, tá? Pense onde está o seu foco. Onde que está seu foco? Reflita onde que está o seu foco. O seu erro pode estar aí. Onde você está focando. Se você foca na dor e no sofrimento, a tendência é ela se expandir. Então, busque melhorar-se como pessoa, aprenda algo novo, tá? Isso tudo ajuda. Essas são as medicações de uma psicoterapia, tá? Porque o remédio, em alguns casos ele ajuda, ele é necessário, é sim, mas ele não vai tratar a causa do problema. Você vai continuar com o mesmo problema, tá? O remédio, ele vai alterar os seus hormônios, ele vai mexer com o seu sistema nervoso central, ele vai aliviar os sintomas físicos, mas só a terapia vai te ajudar a tratar a causa, a entender a causa, a entender você mesmo, a como lidar com isso, bom? Então, a terapia versus crise de ansiedade, né? A terapia é extremamente importante, gente. Ela é a ferramenta utilizada, ela é a única ferramenta utilizada para o seu autoconhecimento, para essa transição de mudança interna e externa, para a alteração das suas habilidades, dos seus pensamentos, dos seus comportamentos, para aceitação, para mexer nas suas emoções, e quando elas vêm, o que você vai fazer com isso? Bom, a pessoa sozinha é muito difícil dela dar conta, você não precisa de passar por isso sozinho, do mesmo jeito que você tem um médico cardiologista, se você tem um problema no coração, você vai tentar sanar esse problema sozinho. Se você quebra uma perna, você tem um ortopedista, você vai tentar sanar esse problema sozinho. Então, se você está com um problema, um transtorno mental, uma dificuldade no comportamento, uma dificuldade no relacionamento, você vai tentar tratar esse problema, essa doença emocional, essa doença mental sozinho. Por quê? Sendo que existe o profissional adequado para isso. E o que você vai ganhar com a terapia? Você vai descobrir a origem desses comportamentos errados que se mantêm e que te fazem ficar preso nesse ciclo. Vai te ajudar a elaborar esses sentimentos, essas emoções que estão aí, represadas, engasgadas, doendo, e você já não aguenta mais.
você vai recuperar a sua autoestima, o seu amor próprio, a sua capacidade. Você vai ver que você é muito mais, tá? E o autoconhecimento. Chega de querer tentar entender o outro, conhecer o outro. Se você não consegue fazer nem por você, tá bom? Então, a palavra-chave é superação. Você que chegou até aqui, coloca essa palavrinha lá no direct para mim, lá no Instagram, que eu vou te dar de presente 30 minutos de conversa comigo, tá? Vou escutar as suas dores, vou escutar o seu sofrimento e vou te acolher. Esse momento vai ser seu. Bom? Beijo para vocês. Espero que tenham gostado. Dúvidas, coloque lá no grupo do WhatsApp. Vou estar colocando lá o link. Vou tentar estar colocando essa aula no YouTube também. O material eu vou estar disponibilizando lá, tá bom? E até a aula 4, tá? Tchau, tchau.